No final do século IV a.C., Taranto era uma das mais importantes colônias gregas na Itália. Taranto não era uma entidade política, mas sim um conjunto de cidades criadas nos séculos anteriores por colonos gregos no sul da Península Itálica e que estavam em constante guerra entre si. Taranto era uma antiga colônia espartana. Os dirigentes de Taranto, que na época eram os democratas Filocares e Enésias, eram contrários à República Romana por temerem perder a independência da cidade perante os ambiciosos romanos, em plena expansão. Esta má impressão se acentuou depois de algumas ações romanas, a aliança entre os romanos e os lucanos, a vitória na Terceira Guerra Samnita, em 291, a submissão dos sabinos no ano seguinte e a vitória sobre etruscos e gauleses na Batalha do Lago Vadimo em 283. Roma estava logo no início de sua expansão. As guerras samnitas foram uma sequência de 3 conflitos travados no intervalo de 50 anos na segunda metade do século IV a.C., entre os romanos e samnitas, que eram um povo nativo da Península Itálica. Foram muito difíceis, chegando até mesmo a ameaçar a própria existência de Roma, mas essas guerras acabaram com a submissão dos samnitas ao poderio romano. As complicações nesta guerra levaram à assinatura de um tratado em 303. Entre Roma e Taranto, proibindo que os navios romanos navegassem a leste do Cabo Lacínio, perto de Crotona, em troca da neutralidade de Taranto na guerra contra seus vizinhos. Este tratado impedia que os barcos da República Romana atravessassem o Golfo de Taranto para realizar negócios com a Grécia e com o Oriente, mas, como naquele momento as guerras na própria Península Itálica eram o problema principal a ser resolvido, o tratado ficou em segundo plano. Apesar de que para uma facção política em Roma, liderada por Quinto Fábio Máximo Gurges, e outras grandes famílias campâneas que eram a favor da expansão romana pelo sul da Itália e além, o bloqueio dos direitos de navegação era motivo de guerra entre romanos e tarantinos. Os romanos começaram a estender seu controle por todo o sul da península, fundando colônias na Apulia e na Lucânia, capturando a estratégica Venúzia. Em 285, depois de uma batalha contra os samnitas, as forças romanas intervieram nas colônias gregas, em Crotona, Locros e Régio, para protegê-las de ataques dos lucanos e brútios. Os democratas de Taranto sabiam que, assim que Roma acabasse com a guerra contra seus vizinhos, os romanos tentariam se apoderar da cidade. Além disto, os tarantinos se inquietaram ainda mais ao ver como os aristocratas de Túrios decidiram em 282, abrigar uma guarnição romana para fazer frente aos ataques dos lucanos que viviam nas montanhas. Outra guarnição de soldados campâneos, que eram aliados dos romanos, foi instalada em Régio, colocando o Estreito de Messina sob proteção romana. Estes atos foram considerados ofensivos à liberdade das colônias gregas na Magna Grécia. Os aristocratas, liderados por Agis, não se opuseram à aliança com Roma se lhes fosse permitido que iriam recuperar o controle da cidade. Esta posição os tornou muito impopulares entre a população tarantina. No outono de 282 a.C., Taranto celebrava seu festival em homenagem a Dioniso em seu anfiteatro à beira-mar quando seus habitantes avistaram uma frota romana entrando no Golfo de Taranto. A frota era composta por 10 triremes dirigidos por Públio Cornélio Dolabella que seguiam para a guarnição romana em Túrios em missão de observação. Os tarantinos, furiosos pela violação romana ao antigo tratado, lançaram sua marinha contra os navios romanos e, durante o combate, 4 navios romanos foram afundados e um, capturado. O historiador romano Dion Cássio deu uma outra versão para o incidente. Segundo esta versão, Lúcio Valério, enviado a Roma por Taranto, se aproximou da cidade e os tarantinos, bêbados por causa das bacanais, acreditaram tratar-se de um ataque direto romano e enviou sua frota, que derrotou os romanos. Depois deste feito, a marinha tarantina atacou Túrios e reconduziu os democratas ao poder, perseguindo os aristocratas, que eram os aliados de Roma. A guarnição romana foi expulsa. Os romanos em seguida enviaram uma missão diplomática liderada por Póstumo. Segundo Dion Cássio, os embaixadores romanos foram recebidos com insultos e afrontas pelos tarantinos, com um bêbado chegando ao ponto de urinar na toga de Póstumo. Foi então que o embaixador romano teria dito: "Riam, riam. Vosso sangue lavará minha roupa." Por tudo isto,
As reivindicações foram recusadas e Roma se sentiu no direito de declarar sua guerra justa a Taranto. Sabendo de suas poucas possibilidades de vitória contra os poderosos romanos, os tarantinos pediram ajuda de Pirro, o rei do Epiro. Esta guerra levaria ao confronto, de um lado as legiões romanas, com cerca de 30.000 soldados comandados pelo cônsul Públio Valério Levino, e de outro, as forças gregas combinadas do reino do Epiro, e das cidades de Taranto, Túrios, Metaponto e Heracleia, um total de 25.000 homens e 20 elefantes de guerra, comandados por Pirro, um dos mais habilidosos generais de sua época. Em 281, sob a liderança do cônsul Lúcio Emílio Bárbula, as legiões romanas invadiram Taranto e saquearam a cidade, apesar dos reforços samnitas e messápios. Depois da derrota, os gregos elegeram o aristocrata Agis como representante para tentar uma trégua e iniciar as conversações. Porém, as negociações foram interrompidas com o desembarque da vanguarda epirota na primavera do ano seguinte, composta por 3.000 soldados comandados por Milo de Taranto. Depois do reinício das hostilidades, Bárbula foi obrigado a recuar sob pressão dos navios gregos. A decisão de Pirro de ajudar a cidade de Taranto contra os romanos foi motivada pela ajuda que a cidade lhe deu durante a conquista de Corfu pelos epirotas. Além disto, os tarantinos lhe ofereceram um possível exército de 150.000 homens e 20.000 cavaleiros recrutáveis entre samnitas, lucanos e brútios. Como o objetivo principal era reconquistar a Macedônia, perdida em 285. Para Lisímaco, Pirro naquele momento, não tinha recursos suficientes em seu reino para recrutar novos soldados, e por isso aceitou ajudar Taranto. O comandante grego planejava ajudar Taranto e seguir depois para a Sicília para atacar Cartago. Depois de ter feito um esforço considerável nesta guerra e na conquista do sul da Itália, Pirro previa reorganizar seu exército para, em seguida, dar início à sua desejada reconquista da Macedônia. Os romanos, cientes da chegada iminente dos epirotas, decidiram mobilizar 8 legiões com suas tropas auxiliares. Estas 8 legiões, que somavam 80.000 soldados no total, divididas em 4 exércitos. O primeiro exército, comandado pelo procônsul Lúcio Emílio Bárbula, tinha ordens de manter ocupados os samnitas e lucanos com o objetivo de evitar que eles se juntassem ao exército principal epirota. Este exército estava acampado em Venúzia. O segundo ficou encarregado de proteger Roma e o terceiro, sob o comando do cônsul Tibério Coruncânio, foi enviado para o norte, para lutar contra os etruscos e impedir que eles se aliassem às cidades gregas. O último, sob o comando do outro cônsul, Públio Valério Levino, foi enviado para atacar Taranto e assolar a Lucânia, com o objetivo de separar as tropas epirotas dos exércitos das colônias de Brúcio. Levino decidiu capturar Heracleia, uma cidade fundada pelos tarantinos, para interromper o caminho de Pirro até Brútio, evitando um ataque delas contra Roma. O comandante epirota decidiu não marchar imediatamente para Roma porque queria obter, antes, o apoio de seus aliados na Magna Grécia. Neste momento, Valério Levino marchou pela Lucânia arrasando tudo pelo caminho para impedir que lucanos e brútios se unissem a Pirro. Quando percebeu que os reforços lucanos e brútios demorariam para chegar, Pirro decidiu aguardar os romanos numa planície gramada perto do rio Siris. Ali ele tomou posição e decidiu esperar os romanos, confiando que as dificuldades dos romanos para cruzar o rio dariam tempo para que seus aliados chegassem. Antes de iniciar o combate, Pirro enviou seus diplomatas até o cônsul Valério Levino para propor que ele próprio arbitrasse o conflito entre Roma e as populações do sul da Itália, e, além disto, para prometer que seus aliados respeitariam sua decisão se os romanos aceitassem. Os romanos, como sempre, recusaram a proposta e acamparam na planície situada na margem norte do Siris. Não se sabe quantas tropas Pirro deixou em Taranto, mas sabe-se, graças a Plutarco, que havia entre 25 e 30.000 soldados gregos em Heracleia, o que indica que eles estavam em desvantagem numérica em relação aos romanos. As falanges gregas se posicionaram na margem sul do rio Siris. Ao amanhecer, os romanos começaram a atravessar o rio Siris e a cavalaria romana começou a atacar os flancos dos batedores gregos e sua infantaria ligeira, que foram forçados a fugir. Tão logo se soube que os romanos haviam cruzado o rio, a cavalaria macedônica e a Tessália receberam ordens de atacar a cavalaria romana.
a infantaria grega começou a marchar adiante. A cavalaria da vanguarda grega conseguiu desorganizar as tropas romanas e provocar sua retirada. Durante o combate, Oblaco Volsínio, líder de um destacamento auxiliar da cavalaria romana, encontrou Pirro. Ele o seguiu em seus movimentos e finalmente conseguiu feri-lo ao derrubá-lo de seu cavalo, mas, pouco depois, acabou morto pela guarda pessoal do rei. As falanges gregas atacaram várias vezes, mas todos os ataques eram respondidos por contraofensivas romanas. Ainda que tivessem conseguido romper as primeiras linhas romanas, os gregos não conseguiam lutar contra elas sem romper sua própria formação, pois se arriscavam a deixar seus flancos expostos a um perigoso contra-ataque romano. Durante estes combates sem um vencedor declarado, Megacles, que os romanos acreditaram ser Pirro, acabou morto, e, no campo de batalha, se difundiu o rumor de que o rei Epirota estaria morto, o que provocou uma desmoralização do exército grego e revigorou o moral romano. Para evitar um desastre, o rei teve que aparecer nas fileiras gregas com o rosto descoberto para convencer seus homens que ainda estava vivo. Neste momento, o rei decidiu utilizar seus elefantes de guerra. Ao vê-los, os romanos se assustaram e o pânico se espalhou entre seus cavalos, praticamente interrompendo os ataques da cavalaria romana. A cavalaria de Epiro aproveitou para atacar neste momento os flancos da infantaria romana, que fugiu e permitiu que os gregos tomassem o acampamento romano. Nas batalhas antigas, o abandono do acampamento para o inimigo significava uma derrota total, pois significava que tudo havia sido abandonado: material, animais de carga, mantimentos e bagagens individuais. Os legionários sobreviventes fugiram para uma cidade Apulia, provavelmente perdendo todo o seu equipamento. Segundo o historiador grego Jerônimo de Cárdia, o exército romano teria perdido 7.000 e os gregos 4.000. Já Dionísio de Halicarnasso fornece números muito mais altos: 15.000 mortos romanos e 13.000 gregos. Terminada a batalha, depois de ter saqueado o acampamento romano, os reforços que vinham de Lucânia e Samnio se juntaram ao exército de Pirro. Muitas cidades gregas também se juntaram à campanha. Um claro exemplo foi Locros, que entregou a guarnição romana da cidade ao rei Epirota. O exército grego avançou para o norte, na direção da Etrúria, e capturou várias cidades pequenas na Campânia, mas não conseguiu capturar Capua, a capital. Seu avanço foi interrompido em Anagni, a 2 dias de Roma, quando se deparou com um outro exército romano. Pirro se deu conta de que não dispunha de forças suficientes para lutar contra Lavínio e Bárbula desta vez e decidiu se retirar. Os romanos preferiram não persegui-lo. O cônsul Caio Fabrício Lucino foi enviado para negociar uma troca dos prisioneiros capturados na Batalha de Heracleia. Fabrício Lucino negociou a devolução dos prisioneiros, que foram liberados sem condições. Além disso, Cineias, conselheiro e embaixador de Pirro, teria viajado até Roma para oferecer a paz, mas a intervenção do já idoso senador Apio Cláudio Cego convenceu o Senado a continuar a guerra. Em resposta pela libertação dos prisioneiros romanos, o Senado devolveu um número equivalente de prisioneiros samnitas e tarantinos. Como não podia conquistar Roma, Pirro decidiu retornar para Taranto. Em sua retirada para o sul, foi alcançado por um exército romano comandado por Públio Décio Musi. Sem condições de retirar-se, decidiu lutar, vencendo outra vez graças aos elefantes. Quando soube das grandes perdas sofridas durante esta batalha e foi felicitado pela vitória, Pirro teria respondido: outra vitória como está e terei que retornar a Epiro sozinho. A frase deu origem ao termo vitória pírrica, que denota uma vitória que se consegue a um custo tão alto que deixa o vencedor incapaz de realizar novas campanhas. Depois de sua vitória, o rei Epirota observou que os soldados romanos haviam sido mortos de frente e disse: com homens assim eu poderia conquistar o universo. Encontrando o exército de Lavínio muito mais numeroso do que antes, o comandante Epirota exclamou: destroçados, os batalhões romanos renascem como a hidra. Essa batalha mostrou para o mundo grego que os romanos eram capazes. Após o fim da guerra, os romanos iriam conseguir conquistar toda a Itália, e se tornaria uma ameaça gigante tanto para o mundo grego, quanto para a potência naval de Cartago. Cada soldado romano que caia em batalha, era substituído por 3 dias seguintes. Assim como Pirro conheceu esse poder de Roma,
o grande general Aníbal, conheceria no futuro. Quando se pensa em Termópilas, é provável que a primeira coisa que vem à sua mente seja a Batalha de Termópilas, quando um pequeno grupo de gregos compostos principalmente por espartanos parou o avanço do Império Persa durante 3 dias de combate. Mas, no vídeo de hoje, contaremos uma história diferente, de uma batalha que envolve o Império Romano em Termópilas. O rei Seleucida Antíoco III criou uma aliança com Filipe V da Macedônia, para tentarem conquistar os territórios do reino ptolemaico. Em 198 a.C., Antíoco saiu vitorioso na Quinta Guerra Síria, e protegendo sua fronteira sudeste. Ele então concentrou sua atenção na Ásia Menor, lançando uma campanha bem-sucedida contra as possessões ptolomaicas costeiras. Temendo que Antíoco tomasse toda a Ásia Menor, as cidades independentes de Esmina e Lampsaco decidiram pedir a proteção da República Romana. Os romanos então exigiram que Antíoco se retirasse da Europa e restaurasse a autonomia das cidades-estado gregas na Ásia Menor. Antíoco negou, alegando que ele estava simplesmente reconstruindo o império de seu ancestral, Antíoco II, e criticou os romanos por se intrometer nos assuntos da Ásia Menor. No final do inverno de 195, o antigo principal inimigo de Roma, o general cartaginês Aníbal, fugiu de Cartago para a corte de Antíoco em Éfeso. Apesar do surgimento de um partido a favor da guerra, liderado por Cipião Africano, o Senado romano exerceu moderação. As negociações entre os romanos e os seleucidas recomeçaram, chegando a um impasse mais uma vez, sobre as diferenças entre a lei grega e romana pelo status das posses territoriais disputadas. No verão de 193, um representante da Liga Etólia garantiu a Antíoco que os etólios ficariam do seu lado em uma futura guerra com Roma, enquanto Antíoco deu apoio aos planos de Aníbal de lançar um golpe de Estado em Cartago. Os etólios começaram a estimular os estados gregos a se revoltarem sob a liderança de Antíoco contra os romanos, na esperança de provocar uma guerra entre as duas nações. Os etólios capturaram a estrategicamente importante cidade portuária de Demetrias, matando os principais membros da facção a favor de Roma. Em setembro de 192, o general Etólio, Toanta chegou à corte de Antíoco, convencendo-o a se opor abertamente aos romanos na Grécia. Os seleucidas prepararam 10.000 soldados de infantaria, 500 de cavalaria, e 6 elefantes de guerra, e 300 navios para sua campanha na Grécia. O exército de Antíoco desembarcou em Demetrias. A Liga Aqueia declarou guerra aos seleucidas e etólios, com os romanos também declarando guerra em novembro de 192. Antíoco conquistou Calcis, e invadiu um acampamento romano em Delium, matando 250 soldados. A rendição dos calcidianos levou o resto da região à rendição. Os seleucidas transformaram a cidade em sua base de operações, controlando a costa leste grega. Antíoco queria a reconstrução de sua aliança com Filipe V da Macedônia, que havia sido quebrada depois que Filipe foi derrotado pelos romanos na Batalha de Sinocéfaros em 197. Mas Filipe, já imaginando que os romanos iriam sair vitoriosos, decidiu recusar a proposta de Antíoco, e firmou sua aliança com Roma. A maioria dos estados gregos permaneceram neutros, temendo as consequências futuras. Antíoco rapidamente conquistou grande parte do sul da Tessália. No início de março de 191, os seleucidas invadiram a Carnânia, com o objetivo de impedir a frota romana na costa ocidental da Grécia. Após uma breve campanha, Antíoco assumiu o controle de metade da Liga Carniana. Ao mesmo tempo, o cônsul romano Manius Acilius Glabrio foi para a Ilíria com um exército de 20.000 soldados de infantaria, 2.000 de cavalaria e 15 elefantes de guerra. Com seus aliados, eles contavam com um total de 36.000 homens, superando significativamente o número dos seleucidas e seus aliados. Filipe V e os romanos lançaram ofensivas na Tessália e na Tamania, reconquistando rapidamente os ganhos seleucidas na região. Os exércitos de Glabrio e Filipe uniram-se em Limnaeum antes de se juntarem ao de Baebius em Pelina. Ao ser alertado sobre o avanço do inimigo na Tessália e a desintegração do exército atamano,
Antíoco retornou a Calcis, e reuniu todas as suas forças. Antíoco marchou para Lamia com todo o seu exército. Temendo serem cercados por uma força numericamente superior, os Seleucidas foram para a passagem das Termópilas. As tropas de Antíoco tomaram toda Termópilas. Ali era queria fazer que o exército romano não tivesse vantagem por ter uma força maior. Antíoco posicionou sua falange macedônia atrás da muralha, enquanto os agiráspides e a infantaria leve estavam na frente dela. O flanco esquerdo seleucida era composto por algumas centenas de arqueiros, fundeiros e lançadores de dardos. Antíoco liderou a cavalaria no flanco direito, que formou uma linha atrás dos elefantes de guerra, com os remanescentes de seu exército formando uma retaguarda. A costa leste da passagem foi protegida pela marinha seleucida. Os seleucidas pretendiam segurar a passagem até que os reforços chegassem da Ásia Menor, permitindo-lhes enfrentar os romanos em campo aberto. Apesar da desvantagem pela defesa natural, o general romano confiou em seu exército maior, e decidiu começar o ataque. O comandante romano, que conhecia a história grega, lembrou da existência de uma passagem na montanha e enviou 2 de seus tribunos, Lúcio Valério Flaco e Marco Pórcio Catão, à frente de equipes selecionadas por eles para contornar as montanhas à noite e expulsar os etólios. Lúcio não conseguiu esse feito, pois enfrentou uma competente defesa dos etólios, mas Catão conseguiu surpreender os inimigos ainda dormindo e conseguiu vencê-los depois de um duro combate. As tropas ligeiras de Antíoco atacaram, os romanos pressionaram, forçando a infantaria leve a se retirar para trás da muralha. No entanto, a muralha de Sarissas Seleucidas provou-se impenetrável para os romanos, interrompendo seu avanço, uma tática com a qual os macedônios, desde os tempos de Alexandre o Grande, venceram seus inimigos repetidas vezes. Neste momento, os etólios derrotados por Catão apareceram no acampamento de Antíoco. A princípio, nenhum dos 2 lados soube o que estava acontecendo e houve uma confusão em ambas as fileiras. Logo apareceu o próprio Catão à frente de suas forças gritando vitória. As tropas gregas, que já conheciam a fama militar dos romanos e sem saber o tamanho da força de Catão, entrou em pânico. Catão flanqueou os seleucidas atacando seu acampamento. Os seleucidas romperam as fileiras e iniciaram uma retirada desorganizada, perdendo todo o exército, exceto Antíoco e seus cavaleiros. Ali chegava ao fim a Batalha de Termópilas. Antíoco foi derrotado decisivamente em terra e perdeu contato com sua marinha. Ao saber que Glabrio avançou através da Fócida e da Beócia sem enfrentar nenhuma resistência, ele foi de volta para Éfeso. Quando a guarnição seleucida em Calce seguiu seu imperador de volta à Ásia Menor em maio de 191, as cidades eubeias imediatamente acolheram os romanos como libertadores. Em setembro de 191, a frota romana derrotou os seleucidas na Batalha de Coricus, permitindo-lhes assumir o controle de várias cidades. Em maio de 190, Antíoco invadiu o reino de Pérgamo, devastando e sitiando sua capital, forçando seu rei, Eumenes II, retornar da Grécia. Em agosto de 190, os rodianos derrotaram a frota de Aníbal na Batalha de Eurimedonte. Um mês depois, uma frota romana e rodiana derrotou os seleucidas na Batalha de Mionessus. Os seleucidas não podiam mais controlar o mar Egeu, abrindo o caminho para uma invasão romana da Ásia Menor. Os romanos mais uma vez se mostraram formidáveis no campo de batalha, sempre usando a estratégia e a força superior de suas legiões. Marco Licínio Crasso era o homem mais rico de Roma. Ele fazia parte do primeiro triunvirato, ao lado dos lendários Pompeu e Júlio César. Pompeu e César eram grandes conquistadores e já tinham conquistado muito em nome de Roma. Eram 2 generais lendários e poderosos, ao contrário de Crasso, que apesar de ser o homem mais rico de Roma, não tinha glórias e nem conquistas militares. Apesar de ter derrotado os Spartacos em sua rebelião, a maior parte dessa glória ficou com Pompeu, que capturou os fugitivos. Crasso queria a glória. Ele viu a oportunidade de glória e mais riqueza no Império Parta. Ali ele queria superar as conquistas de todos os seus rivais. Crasso fez fortuna no mercado imobiliário romano e em outros negócios. Ao receber o comando das províncias orientais,
Crasso passou a planejar a invasão da Pátia, que era a porta de entrada para as riquezas do Oriente, porém muitos romanos opuseram-se a esta campanha. Cícero chamou essa guerra de sem justificativa, porque a Pátia tinha um tratado com Roma. Apesar da oposição, Crasso deixou Roma em 14 de novembro de 55 a.C. Ele chegou à província da Síria no final de 55. E imediatamente começou a usar sua imensa fortuna para levantar um exército. Ele reuniu um exército de 35.000 legionários e 4.000 cavaleiros, incluindo 1.000 cavaleiros gauleses. Artavasde II da Armênia ofereceu a Crasso ajuda para a campanha, deixando que eles usassem seu território para invadir a Pártia e mais 16.000 cavaleiros e 30.000 soldados de infantaria como reforço. Crasso recusou a oferta e decidiu pegar o caminho mais longo pelo deserto da Mesopotâmia e assim capturar as grandes cidades da região. Esse seria um grande erro. O rei Orodes da Pártia dividiu seus exércitos e levou a maior parte das tropas para atacar os armênios e deixou o restante das suas forças, aproximadamente 9.000 arqueiros a cavalo e 1.000 catafractários, que eram a cavalaria pesada, sob o comando do general Surena, para atrasar o exército romano. Orodes nem imaginava que as forças de 10.000 soldados comandados por Surena seriam capazes de derrotar um exército bem maior, ainda mais por se tratar de um exército romano. Crasso recebeu ajuda de um chefe árabe chamado Ariâmenes, que era amigo de Pompeu. Crasso confiou em Ariâmenes, sem saber que ele havia sido subornado pelos partas. Ele disse para Crasso atacar diretamente o inimigo, mentindo que os partas estavam fracos e desorganizados. Ele então levou os exércitos romanos até as partes mais hostis do deserto, onde não havia água. Crasso depois recebeu Artavasdes, o rei da Armênia. O rei disse a Crasso que a maioria do exército inimigo estava na Armênia e implorou por sua ajuda. Crasso ignorou a mensagem e continuou a avançar pela Mesopotâmia. Crasso mais uma vez se mostrou um péssimo comandante e não confiou em seu aliado da Armênia 2 vezes. Ele encontrou as forças de Surena próximo à cidade de Carras. Seu general Cássio aconselhou a colocar seu exército em formação tradicional de batalha, com a infantaria no centro e a cavalaria nos flancos. De início, Crasso concordou, mas logo mudou a formação para um quadrado, sendo cada lado formado por 12 coortes. Essa formação o protegeria caso o inimigo tentasse flanqueá-lo, mas o exército ficaria sem mobilidade. As forças romanas então avançaram. Os generais de Crasso aconselharam a montar acampamento e atacar pela manhã a fim de descansar seus homens. Públio, o filho de Crasso, estava ansioso para lutar e convenceu Crasso a atacar imediatamente. Esses seriam outros erros de Crasso, a sua formação, e não ter montado acampamento. Os partas passaram a intimidar os romanos. Primeiro soaram tambores e outros instrumentos, e gritos, a noite inteira. Surena então ordenou sua cavalaria pesada a avançar, mas os romanos firmaram posição. Apesar de Surena ter planejado um ataque frontal às linhas romanas, ele não achava que isso faria os romanos saírem de formação, então ele apenas cercou o exército romano. Crasso enviou lançadores para afastar os arqueiros a cavalo do inimigo, mas eles tiveram de recuar sob pesado ataque. Os arqueiros partas passaram então a lançar uma chuva de flechas sobre as legiões romanas. A densa formação romana garantiu que cada flecha acertasse um alvo, já que as pesadas flechas partas atravessavam os escudos romanos, porém não matavam, mas causavam grandes ferimentos. Os romanos tentaram avançar contra os partas, mas os arqueiros e cavaleiros sempre fugiam atirando quantidades maciças de flechas enquanto recuavam. Os legionários em formação de testudo colocavam os escudos sobre o corpo numa formação maciça para protegê-los das flechas, mas ficavam sem mobilidade. Os partas exploraram essa fraqueza e atacaram as linhas romanas, causando pânico e infligindo pesadas baixas. Quando os romanos abandonavam a formação para revidar, os catafractários recuavam e os arqueiros começavam a atirar suas flechas novamente. Crasso achava que suas legiões poderiam segurar os ataques partas até as flechas acabarem. Mas, Surena estava preparado e trouxe centenas de camelos que carregavam flechas extras. Após saber disso, Crasso mandou que seu filho Públio levasse alguns cavaleiros gálicos para afastar a cavalaria arqueira inimiga. Os arqueiros então recuaram,
mas após sofrer pesadas perdas, a cavalaria de Crasso foi atacada pelos catafractários partas. Os cavaleiros arqueiros partas flanquearam os gauleses e não os deixaram fugir. Públio e seus homens acabaram sendo massacrados. Crasso, sem saber da morte do filho, mas percebendo o perigo, ordenou que um de seus generais atacasse. Ele depois foi confrontado com a cabeça do filho numa lança. Os partas começaram a cercar a infantaria romana, disparando de todas as direções, enquanto os catafractários atacavam e quebravam a formação inimiga. O ataque parta não parou até o anoitecer. Os romanos estavam sendo massacrados. Crasso, abalado com a morte do filho, ordenou uma retirada até a cidade de Carras. Crasso foi covarde e deixou seus companheiros feridos para trás, que seriam capturados pelos partas. No dia seguinte, Sureno enviou uma mensagem aos romanos oferecendo uma trégua, permitindo que as legiões romanas recuassem em segurança até a Síria, em troca de todos os territórios em disputa ao leste do Eufrates. Crasso não queria se encontrar com os diplomatas partas, e não queria acordos. Ele só concordou em fazer um acordo após seus soldados ameaçarem uma revolta. A reunião não sairia bem como os partas falaram, e após um desentendimento, Crasso seria morto de maneira brutal. Consta que os partas, sabendo do notório apreço de Crasso por dinheiro, teriam derramado ouro derretido pela sua garganta, matando-o dessa forma. Os romanos remanescentes em Carras tentaram fugir, mas foram surpreendidos pelos partas e poucos escaparam. Os romanos sofreram pelo menos 20.000 baixas e outros 10.000 homens foram capturados ou desapareceram. Essa batalha foi uma das maiores derrotas sofridas por um comandante romano. Enquanto vários romanos morreram ou foram capturados, os partas perderam poucos homens. Após esse combate, os partas aumentaram sua confiança em batalha contra os romanos, e iriam tentar se expandir mais rumo ao ocidente. A morte de Crasso iria culminar no fim do primeiro triunvirato, o que faria ocorrer uma guerra civil entre Pompeu e Júlio César. Nessa humilhante derrota, Crasso fez um ensinamento do que um comandante não pode fazer. Se ele tivesse aceitado a ajuda do rei da Armênia e não tivesse confiado em Ariâmenes, as coisas seriam muito diferentes. As ambições de Crasso causaram a sua própria queda. Após esse combate, várias outras guerras entre romanos e partas iriam ocorrer. Generais como Pompeu e César jamais iriam fazer as escolhas que Crasso fez. Eles teriam estudado melhor o inimigo, não deixariam o rei da Armênia sem ajuda, e com certeza investiriam em uma grande cavalaria e não confiariam em estrangeiros. Neste vídeo, focaremos na terrível destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. O cerco de Jerusalém no ano 70 d.C. foi o evento decisivo da Primeira Guerra Judaico-Romana. O exército romano, liderado pelo futuro imperador Tito, com Tibério Júlio Alexandre como seu segundo no comando, sitiou Jerusalém, que havia sido controlada por facções rebeldes da Judéia desde o ano 66 d.C. Após os motins de Jerusalém de 66, quando o governo livre da Judéia foi formado em Jerusalém. Apesar dos primeiros sucessos em repelir os cercos romanos, os zelotes lutaram entre si, e não tinham liderança adequada, resultando em má disciplina, treinamento e preparação para as batalhas que seguiram. A certa altura eles destruíram os estoques de alimentos da cidade, uma medida drástica que se pensava ter sido tomada, talvez para conseguir uma intervenção misericordiosa de Deus em favor dos judeus sitiados ou como um estratagema para deixar os defensores mais desesperados, supondo que isso fosse necessário para repelir o exército romano. Depois que os aliados judeus mataram vários soldados romanos, Tito enviou Joséfo, o historiador judeu, para negociar com os defensores. Isso terminou com os judeus ferindo o negociador com uma flecha, e outro ataque foi lançado pouco depois. Tito quase foi capturado durante o ataque repentino, mas conseguiu escapar. Tito começou seu cerco poucos dias antes da Páscoa, cercando a cidade com 3 legiões do lado oeste e uma 4ª legião, no Monte das Oliveiras ao leste. De acordo com Joséfo, Jerusalém estava cheia de pessoas que tinham vindo celebrar a Páscoa. O ataque do cerco começou do oeste da terceira muralha, ao norte do portão de Jafa. Em maio essa muralha foi violada, e a segunda parede também foi tomada pouco depois, deixando os defensores com a posse do templo e da cidade alta e baixa.
Os defensores judeus foram divididos em facções. O grupo de João assassinou outro líder de facção, Eleazar, cujos homens estavam entrincheirados nos pátios do templo. As inimizades entre João e Simão foram encobertas apenas quando os engenheiros romanos começaram a erguer muralhas. Tito então mandou construir um muro para cercar a cidade, a fim de matar a população de fome de forma mais eficaz. Depois de várias tentativas fracassadas de quebrar ou escalar as paredes da fortaleza de Antônia, os romanos finalmente lançaram um ataque secreto, oprimindo os zelotes adormecidos e tomando a fortaleza no final de julho. Com vista para o complexo do templo, a fortaleza fornecia um ponto perfeito para atacar o próprio templo. Os arietes fizeram um pouco de progresso, mas a própria luta acabou por colocar fogo nas paredes. Um soldado romano jogou uma vara em chamas em uma das paredes do templo. Destruir o templo não estava entre os objetivos de Tito, possivelmente devido em grande parte às expansões maciças feitas por Herodes, o Grande, poucas décadas antes. Tito queria apreendê-lo e transformá-lo em um templo dedicado ao imperador romano e ao panteão romano. No entanto, o fogo se espalhou rapidamente e logo ficou fora de controle. O templo foi capturado e destruído no final de agosto, e as chamas se espalharam pelas áreas residenciais da cidade. Joséfo descreveu a cena. Na medida em que as legiões avançavam, nem a persuasão nem a ameaça podiam conter sua impetuosidade, só paixão estava no comando. Aglomerados em todas as entradas, muitos foram pisoteados por seus amigos, muitos caíram entre as ruínas ainda quentes e fumegantes das colunatas, e morreram tão miseravelmente quanto derrotados. Ao se aproximarem do santuário fingiram nem mesmo ouvir as ordens de César, e incitaram os homens da frente a avançar mais seções. Os guerrilheiros não estavam mais em posição de ajudar, em toda parte havia matança e fuga. A maioria das vítimas eram cidadãos pacíficos, fracos e desarmados, massacrados onde quer que fossem capturados. Em volta do altar os montes de cadáveres ficavam cada vez mais altos, enquanto os degraus do santuário derramavam um rio de sangue e os corpos dos mortos do topo escorregavam para o fundo. As legiões romanas rapidamente esmagaram a resistência judaica restante. Alguns dos judeus restantes escaparam por túneis subterrâneos e esgotos escondidos, enquanto outros fizeram resistência final na cidade alta. Essa defesa interrompeu o avanço romano, pois eles tiveram que construir torres de cerco para atacar os judeus remanescentes. O palácio de Herodes caiu em 7 de setembro, e a cidade estava completamente sob controle romano em 8 de setembro. Os romanos continuaram a perseguir aqueles que haviam fugido da cidade. O relato de Joséfo descreveu Tito como moderado em sua abordagem, e após confeccionar com outros, ordenou que o templo de 500 anos fosse poupado. De acordo com Joséfo, foram os judeus que primeiro usaram fogo na abordagem noroeste do templo, para tentar impedir os avanços romanos. Só então soldados romanos incendiaram o apartamento adjacente no templo. O incêndio que posteriormente os judeus agravaram. Joséfo afirma que 1.100.000 pessoas foram mortas durante o cerco, das quais a maioria era judia. Joséfo atribui a celebração da Páscoa, que ele usa como justificativa para o grande número de pessoas presentes entre o número de mortos. Rebeldes armados, bem como cidadãos frágeis, foram executados. Todos os cidadãos restantes de Jerusalém tornaram-se prisioneiros romanos. Depois que os romanos mataram os armados idosos, 97.000 ainda eram escravos, incluindo Simão e João. Simão foi executado e João condenado à prisão perpétua. Dos 97.000, milhares foram forçados a se tornar gladiadores e acabaram morrendo na arena. Muitos outros foram forçados a ajudar na construção do Fórum da Paz e do Coliseu. Os menores de 17 anos foram vendidos como servos. As suposições do número de mortos de Joséfo são rejeitados como impossíveis para os estudiosos modernos, uma vez que na época, cerca de 1 milhão de pessoas viviam na Palestina, cerca de metade delas eram judeus, e consideráveis populações judias permaneceram na área após o fim da guerra. Mesmo na região duramente atingida da Judéia, Tito e seus soldados celebraram a vitória ao retornar a Roma, desfilando a menorá e a mesa do pão da presença de Deus pelas ruas.
Até o desfile esses itens haviam sido vistos apenas pelo sumo sacerdote do templo. Esse evento foi comemorado no Arco de Tito. Muitos fugiram para as áreas ao redor do Mediterrâneo. De acordo com Filóstrato, escrevendo, nos primeiros anos do século III, Tito se recusou a aceitar a coroa da vitória, dizendo que a vitória não veio com seus próprios esforços, mas que ele meramente serviu como instrumento da ira de Deus. Essa foi uma grande mancha na história romana, um grande massacre que ocorreu em Jerusalém. Neste vídeo eu foquei mais na destruição da cidade, no entanto, já estou preparando um vídeo completo sobre essa guerra sangrenta entre judeus e romanos, espero que gostem. César estava avançando em sua campanha para conquistar a Gália, entretanto, Vercingetorix queria unir as tribos gaulesas para uma revolta, que acabaria de vez com a influência romana na Gália. Como César sairá dessa? César se envolveu nas guerras da Gália de 58 a 50 a.C., que levaram à conquista total romana da Gália. Quando os Helvécios, uma federação de tribos do que hoje é a Suíça, planejaram uma migração para a costa atlântica através da Gália, César foi para Genebra, e proibiu os Helvécios de se mudarem para a Gália. Enquanto ele foi para a Gália Cisalpina para trazer 3 outras legiões, os Helvécios atacaram os territórios dos Édulos, Ambarri e Alóbroges, 3 tribos gaulesas, que pediram a intervenção de César. César e seus aliados gauleses derrotaram os Helvécios. As tribos gaulesas então pediram a César que interviesse contra uma invasão dos Suevos, uma tribo germânica. César então derrotou os Suevos. Em 57, ele interveio em conflitos entre os gauleses, e marchou sobre os belgas do norte da Gália. A partir disso ele conquistou os povos gauleses um por um. Seus sucessos na Gália trouxeram prestígio político a César em Roma, e grande riqueza através dos saques de guerras, e da venda de prisioneiros de guerra como escravos. Com isso César poderia rivalizar com Pompeu e Crasso. As preocupações com as tribos gaulesas vieram à tona em 52, e causaram a grande revolta generalizada que os romanos temiam há muito tempo. As campanhas de 53 foram muito difíceis, e os gauleses temiam por sua liberdade. Mas anteriormente, os gauleses não haviam se unificado, o que fez com que ficassem vulneráveis a invasões, mas isso mudou em 53, quando César declarou a Gália como uma província romana. Este era um caso de imensa preocupação para os gauleses, que temiam que os romanos destruíssem a terra santa gaulesa, que os carnutes vigiavam. Todos os anos os druidas se reuniam lá para mediar entre as tribos nas terras consideradas o centro da Gália. Uma ameaça às suas terras sagradas foi um problema que finalmente forçou os gauleses a se unirem, sob o comando de Vercingetorix, um poderoso e influente chefe gaulês. Uma grande coalizão de gauleses foi organizada durante o inverno, e essa coalizão pretendia destruir César de uma vez por todas. César estava em Roma quando a notícia da revolta chegou a ele. Ele se apressou, e foi para o norte na tentativa de impedir que a revolta se espalhasse. Ele foi primeiro para Provença, a fim de cuidar de sua defesa, e depois para Gedinco, onde pretendia combater as tropas gaulesas. César seguiu um caminho mais longo até o exército gaulês, com a intenção de conseguir suprimentos. Com isso Vercingetorix foi forçado a abandonar seu cerco dos boios, uma tribo aliada de Roma. Ainda era inverno, e Vercingetorix percebeu que a razão pela qual César havia desviado era porque os romanos estavam com poucos suprimentos. Assim, Vercingetorix criou uma estratégia para matar o exército romano de fome. Ele evitou atacar os romanos diretamente, e em vez disso, decidiu capturar os suprimentos que os romanos poderiam usar. Vercingetorix abandonou muitas pequenas vilas, procurando defender apenas os locais mais bem defendidos, e com mais suprimentos. Mais uma vez, César foi forçado devido à falta de suprimentos, e devido a isso ele cercou a cidade de Avárico, onde Vercingetorix havia recuado. O exército gaulês estava acampado fora da cidade. Mesmo defendendo, Vercingetorix desejava abandonar o cerco e fugir dos romanos. Entretanto os guerreiros de Avárico não estavam dispostos a abandonar sua cidade. Após a chegada de César, ele logo começou a construção de uma fortificação defensiva. Os gauleses perseguiam continuamente os romanos, e seus grupos de suprimentos enquanto construíam seu acampamento e tentavam incendiá-lo.
Mas nem mesmo o clima rigoroso do inverno conseguiu parar os romanos, e um acampamento muito robusto foi construído em apenas 25 dias, mostrando mais uma vez que os romanos tinham uma grande engenharia militar. Máquinas de cerco foram construídas, e César esperou por uma oportunidade para atacar a cidade que era fortemente fortificada. Ele escolheu atacar durante uma tempestade, onde os vigias estavam distraídos. Torres de cerco foram usadas para atacar o forte, e a artilharia atingiu as muralhas. Eventualmente, a artilharia abriu um buraco na parede e os gauleses não conseguiram impedir os romanos de tomarem a cidade. Os romanos entraram e saquearam. César não fez prisioneiros, e afirmou que os romanos mataram 40.000. Mesmo com essa grande derrota, a coalizão não se desfez, e Vercingetorix se provou um líder influente e motivador. Apesar da derrota, os édulos também estavam dispostos a se juntar à coalizão. Este foi mais um revés para as linhas de suprimentos de César, já que ele não conseguia mais obter suprimentos através dos édulos, mesmo que a captura de Avárico tenha fornecido suprimentos para o exército. Vercingetorix partiu para Gergóvia, a capital de sua tribo, onde ele estava ansioso para proteger. César chegou quando o clima esquentou, e a forragem finalmente ficou disponível, o que facilitou um pouco os problemas de abastecimento. Como de costume, César prontamente começou a construir uma fortificação para os romanos. César começou a capturar os territórios mais próximos de Gergóvia, o que levou à Batalha de Gergóvia. O que se seguiu permanece um tanto obscuro. César afirma que tinha acabado de ordenar a seus homens que tomassem uma colina perto da cidade, e que ele então soou em retirada. Mas tal retirada não ocorreu, e os romanos atacaram diretamente o assentamento. Na verdade, é provável que César não tenha realmente soado uma retirada, e que era seu plano o tempo todo atacar diretamente o assentamento. A afirmação duvidosa de César provavelmente foi feita para tirar de suas costas o peso da derrota, pois os romanos estavam em grande desvantagem numérica. César afirma que 700 homens morreram, incluindo 46 centuriões. César acabou com o cerco, e a vitória de Vercingetorix atraiu muitas novas tribos para sua causa. Assim também, porém, fizeram os romanos que convenceram numerosas tribos germânicas a se juntarem a eles. César marchou com seu exército de volta à sua base principal em Agedinco. Ele havia deixado Caio Trebonio, e 2 legiões guarnecidas em Agedinco. Tito Labieno e outras 4 legiões também retornaram de sua vitória em Lutécia. César enviou mensagens através do Reno para obter cavalaria e infantaria leve das tribos alemãs que havia encontrado anos antes. Enquanto César estava reunindo suas forças em Agedinco, Vercingetorix também estava ocupado recrutando um poderoso exército. Ele convocou toda a Gália para enviar seus guerreiros, e um grande número de cavalaria já havia chegado para ajudar. César decidiu tomar a iniciativa e marchou com seu exército unido de Agedinco para o leste em direção ao território Sequani. Vercingetorix marchou com o exército que ele havia reunido, com o principal foco sendo sua cavalaria, para interceptar César. Os 2 exércitos se encontraram em Vingiane, onde César venceu a batalha derrotando a cavalaria de Vercingetorix. Com sua cavalaria derrotada, Vercingetorix levou o restante de seu exército para Alésia, uma grande cidade dos Mandubios. Vercingetorix escolheu defender a cidade de Alésia, no que levaria ao famoso cerco de Alésia. Após o fraco desempenho em Gergóvia, um ataque direto aos gauleses por César não era mais uma solução viável. Assim, César optou simplesmente por cercar a cidade e matar de fome os defensores. Vercingetorix estava bem com isso, pois pretendia usar Alésia como uma armadilha para conduzir um ataque contra os romanos, e enviou um chamado para um exército que viria em socorro. Vercingetorix provavelmente não esperava a intensidade dos preparativos para o cerco romano. Embora a arqueologia moderna sugira que os preparativos de César não foram tão completos quanto ele descreve, é evidente que César fez algumas obras de cerco verdadeiramente incríveis. Ao longo de um mês, cerca de 25 milhas de fortificações foram construídas. Eles incluíam uma trincheira para soldados, um fosso anti-cavalaria, torres em intervalos regulares, e armadilhas em frente às trincheiras. As fortificações foram cavadas em 2 linhas, uma para proteger dos defensores e outra para proteger dos socorristas.
O exército de socorro de Vercingetorix chegou rapidamente. Alésia era um povoado fortificado em uma colina elevada, com 2 rios em 2 lados diferentes. Devido a essas fortes características defensivas, César decidiu fazer o cerco para forçar a rendição por fome. Considerando que cerca de 80.000 homens estavam protegendo Alésia, juntamente com a população civil local, isso não levaria muito tempo. Para garantir um bloqueio perfeito, César ordenou a construção de um conjunto de fortificações circundantes, uma circunvalação, em torno de Alésia. Tinha 11 milhas romanas de comprimento, cerca de 16 quilômetros, e tinha 23 torres. Enquanto a construção estava em andamento, os gauleses realizaram ataques de cavalaria para interromper a construção. César colocou as legiões na frente do acampamento, para o caso de um ataque da infantaria inimiga, e conseguiu que seus aliados germânicos perseguissem a cavalaria gaulesa. Vercingetorix enviou mensageiros ao redor da Gália para reunir todas as tribos para a guerra, e vir para Alésia, onde o confronto final contra César ocorreria. Quando César ouviu isso de desertores e prisioneiros, ele cavou uma trincheira a 6 metros, com lados perpendiculares e construiu todas as outras obras a 400 estádios, provavelmente 592 metros, de distância dessa trincheira. O objetivo de colocar essa trincheira tão longe do resto das obras era, como César explicou, que a guarnição da trincheira não era fácil, e portanto, essa distância era uma proteção contra avanços de surpresa do inimigo à noite, ou contra dardos lançados contra as tropas romanas que construíam as obras durante o dia. Entre esta trincheira avançada e a trincheira, cavou mais 2 trincheiras de 4,45 metros, de largura e profundidade. César então continuou a construção de fortificações, para que seus inimigos não tivessem como atacar de surpresa. César havia iniciado o cerco da cidade de Alésia, e como era de se esperar, o suprimento de alimentos da população de Alésia, e dos 80.000 soldados não poderia durar muito, e por isso os gauleses precisariam dar um jeito de derrotar as forças de César, um grande confronto aconteceria. Vercingetorix ordenou que todos os grãos fossem levados até ele, e os racionou. Os gauleses reuniram-se em um conselho, e foi decidido que os velhos e os doentes deveriam deixar a cidade. Os habitantes da cidade também enviaram suas esposas e filhos para guardar comida para os combatentes, esperando que César os levasse como cativos e os alimentasse. No entanto, César proibiu que eles fossem aceitos em sua fortificação, com isso Vercingetorix deixou seu povo entre as fortificações para morrer em meio ao combate e de fome. Enquanto isso, a força de socorro gaulesa chegou, e acampou em uma colina a pouco mais de 1 quilômetro da fortificação romana. No dia seguinte, os gauleses acamparam perto da cidade. Eles então atacaram a fortificação romana externa. De algum modo os gauleses coordenaram um ataque conjunto, e os defensores da cidade atacaram simultaneamente a fortificação romana interna. No entanto, este ataque combinado não teve sucesso. No dia seguinte, os gauleses atacaram à noite. Marco Antônio e Caio Trebunio trouxeram tropas dos fortes mais remotos em apoio a seus companheiros. À primeira luz do dia, as forças de socorro gaulesas, temendo ser cercadas por uma investida romana, recuou. O avanço dos gauleses cercados, liderados por Vercingetorix, foi atrasado por ter que encher as trincheiras cavadas pelos romanos. Ao saber da retirada de seus companheiros, os gauleses sitiados retornaram à cidade. Os gauleses acharam uma fraqueza na fortificação romana. O lado norte de uma colina não pôde ser incluído nas obras romanas e eles colocaram um acampamento com 2 legiões em terreno íngreme e desvantajoso. Com isso os gauleses escolheram 60.000 homens, e nomearam Vercassivelaunus, um parente de Vercingetorix, para liderar o ataque naquele local. Eles marcharam para lá antes do amanhecer, e lançaram o ataque ao meio-dia. Vercingetorix fez uma investida e atacou qualquer parte da fortificação interna que parecia fraca. César enviou Labieno para apoiar a defesa da área fraca com 6 coortes de cavalaria. Ele enviou Brutus com 6 coortes de cavalaria e depois Caio Fábio com mais 7 coortes de cavalaria para defender a fortificação interna. Finalmente, liderando novas tropas, ele se juntou. O ataque foi repelido. César então marchou para ajudar Labieno,
convocando 4 coortes e ordenando que parte da cavalaria o seguisse e parte dela deixasse a fortificação externa e atacasse a força de socorro gaulesa pela retaguarda. Labieno estava à beira do colapso, e informou César de sua decisão de fazer uma investida como ele havia sido instruído. César se apressou, sua chegada motivou as tropas romanas, que deixaram de lado seus dardos e continuaram o combate com suas espadas. A cavalaria romana foi vista de repente na retaguarda dos gauleses, as tropas romanas avançaram rapidamente e os gauleses fugiram. Eles foram interceptados pela cavalaria e mortos. Os gauleses sitiados foram retirados da fortificação. Eles fugiram de seus acampamentos, e César comentou que se os soldados não estivessem cansados de enviar reforços frequentes, e do trabalho de todo o dia, todas as forças do inimigo poderiam ter sido destruídas. À meia-noite a cavalaria romana foi enviada para perseguir os inimigos. Muitos foram mortos e muitos fugiram para as terras de onde vieram. Após vários ataques, os gauleses perceberam que não poderiam superar as verdadeiramente impressionantes obras de cerco romanas. Nesse ponto, ficou claro que os romanos seriam capazes de sobreviver aos defensores e que a revolta estava condenada. Com isso o exército de socorro gaulês foi completamente derrotado. No dia seguinte, Vercingetorix convocou o conselho, e propôs que ele fosse morto ou entregue vivo para acalmar os romanos. César ordenou que os gauleses entregassem suas armas e entregassem seus chefes. Os chefes foram trazidos perante ele, e Vercingetorix foi rendido. Ele foi mantido como prisioneiro pelos próximos 6 anos, até que foi desfilado em Roma em 46 a.C., e depois foi morto. Os cativos foram dados aos soldados romanos como parte dos espólios de guerra, além dos edos e arvernos, a quem ele esperava conquistar. Com a revolta esmagada, César colocou suas legiões para passar o inverno nas terras das tribos derrotadas para evitar mais rebeliões. Tropas também foram enviadas aos remos, que haviam sido aliados firmes dos romanos durante toda a campanha. Mas a resistência não havia terminado inteiramente. O sudoeste da Gália ainda não havia sido completamente pacificado, mas mesmo assim, Alésia provou ser o fim da resistência generalizada e organizada contra a invasão da Gália por César, e efetivamente marcou o fim das guerras da Gália. No ano seguinte, no caso 50 a.C., houve operações de pacificação em toda a Gália. Durante as guerras civis romanas que se seguiriam, a Gália foi deixada por conta própria. Marco Agripa tornou-se o primeiro governador da Gália em 39 a.C. Com isso a Gália nos próximos anos se tornaria uma das principais províncias de Roma. A Gália foi dividida em 3 províncias, Gália Aquitânia, Gália Lugdunense e Bélgica Romana. Para César, Alésia foi um grande sucesso pessoal, tanto militar quanto politicamente. O Senado declarou 20 dias de ação de graças por esta vitória, mas, por motivos políticos, recusou a César a honra de celebrar um triunfo, o auge da carreira de qualquer general. A tensão política aumentou, e 2 anos depois, em 49, César cruzou o Rubicão, dando início à Guerra Civil Romana de 49 a 45. Seu poder e honras pessoais cada vez maiores minaram as fundações republicanas de Roma, ligadas à tradição. Mais guerras civis se seguiram ao seu assassinato. A última foi uma guerra entre Otaviano e Marco Antônio, sobre quem seria o único governante de Roma, onde Otávio saiu vitorioso. Isso levou ao fim da República Romana, e o início da Era dos Imperadores. Paul K. Davis escreve que, a vitória de César sobre as forças gaulesas combinadas estabeleceu o domínio romano na Gália pelos próximos 500 anos. A vitória de César também criou uma rivalidade com o governo romano, levando à invasão da Península Italiana. Os números de mortos e capturados dessa guerra são realmente altos, se formos levar em conta os escritos de César. Segundo ele, 1 milhão de gauleses morreram, com mais 1 milhão capturados. Com essa vitória, César finalmente poderia rivalizar com Pompeu em Roma, foi isso um dos principais motivos que levou à Guerra Civil Romana. Na Segunda Guerra de Roma contra a Macedônia, uma grande batalha ocorreu na Tessália, nas colinas Cinocéfalas, em 197 a.C., onde cerca de 25 mil romanos lutaram contra cerca de 27 mil macedônios.
Flamininho havia chegado na Grécia logo no começo da Segunda Guerra Romano-Macedônia. Ele então conduziu uma série de negociações para uma aliança com a maior parte das polis gregas com a República Romana contra o Reino da Macedônia. No total, a coalizão romana contava com 23.000 soldados, 1.100 cavaleiros e 20 elefantes, que foram presentes do rei Númida Massinissa, aliado de Roma no norte da África. Filipe contava com aproximadamente 27.000 soldados, sendo 16.000 falangistas. Flamininho e seus aliados estavam em Tebas quando iniciaram a marcha para Feras em busca de Filipe, que estava em Larissa. Cientes de que não seria fácil manter seus aliados unidos por muito tempo, romanos e macedônios queriam combater o mais rapidamente possível. Tropas de reconhecimento dos dois exércitos se encontraram perto de Feras, na Tessália, mas os dois comandantes hesitaram em realizar uma batalha campal, pois o terreno estava repleto de muros e pequenas fazendas que impediam a formação adequada dos exércitos. Os dois exércitos marcharam até Escotusa. Os macedônios rapidamente se movimentaram para repor suas reservas de comida enquanto os romanos tentavam impedi-los. Finalmente, os dois exércitos se reuniram para o combate, separados por uma serra conhecida como Sinocéfalos. Durante a marcha começou uma tempestade, e na manhã seguinte, as colinas estavam cobertas por uma densa névoa. Apesar disto, Filipe continuou marchando e as condições do terreno acabaram provocando uma grande confusão em suas fileiras, que acabaram chegando a Sinocéfalos de forma desordenada. Flamininho enviou sua cavalaria, que atacou de surpresa as tropas de Filipe que chegavam naquele momento ao acampamento, forçando Filipe a recuar para o alto da colina. O comandante dos mercenários de Filipe, Atenágoras, conseguiu contra-atacar e forçou o recuo dos romanos colina abaixo. Quando Filipe soube que os romanos estavam recuando desordenadamente, decidiu mover seu exército para a parte baixa da colina. O rei macedônico assumiu pessoalmente o comando da ala direita, onde estava a maior parte da cavalaria. Flamininho posicionou suas tropas para a batalha, deixando sua ala direita como força de reserva, com os elefantes à frente liderando pessoalmente a ala esquerda da infantaria ligeira que receberia o ataque de Filipe. Ele se uniu em seguida aos reforços que havia enviado e atacou a falange da ala direita de Filipe, que inicialmente conseguiu resistir ao ataque dos legionários, mas foi forçada a recuar em grande desvantagem, pois o terreno tornava muito difícil o manejo de suas grandes lanças. Percebendo o problema, Filipe ordenou que seus falangistas abandonassem suas lanças e continuassem a batalha com espadas. Ele mudou a disposição de suas tropas, estreitando e alargando suas linhas, provavelmente tentando evitar que a falange fosse cercada, e posicionando a cavalaria e a infantaria ligeira na ala direita. A ala direita de Filipe estava, naquele ponto da batalha, em um terreno mais elevado que a ala esquerda romana, o que lhe foi favorável. Porém, esta formação dividiu o exército macedônico em dois, com a ala esquerda, liderada por Nicanor, o elefante, ainda marchando morro acima e se posicionando. A ala direita dos macedônios começou a empurrar os romanos para trás, porém, enquanto a ala esquerda da falange ainda estava marchando para se posicionar em linha com a direita que avançava, foi atacada pela ala direita dos romanos, reforçada por elefantes de guerra. A batalha, naquele momento encontrava-se em um impasse, com o lado direito de cada exército levando vantagem sobre o esquerdo. Um tribuno romano desconhecido cujo nome foi perdido na história, notou que o exército macedônico estava dividido em dois com os flancos de suas falanges expostas. Ele comandou cerca de 1.200 homens e marchou para o espaço aberto pelos elefantes, de onde passou a atacar a retaguarda da falange macedônia. Os soldados de Filipe, mesmo já tendo abandonado suas grandes lanças, ainda continuavam lutando na densa formação característica de uma falange. Era praticamente impossível que eles conseguissem se reposicionar com a mesma rapidez com que os ágeis manípulos romanos. Atacados simultaneamente pela frente e pela retaguarda, os macedônicos sofreram pesadas baixas e começaram a se render ou fugir, desmoronando o exército de Filipe. As falanges, projetadas para manter uma formação cerrada e o inimigo à distância, praticamente entregaram a batalha no momento que abandonaram suas lanças e aceitaram combater os legionários romanos em combate corpo a corpo, soldados habituados a este tipo de combate e que manejavam suas espadas curtas como se fossem facas.
As primeiras escaramuças da batalha, nas quais os romanos empregavam cavaleiros e soldados misturados, atacando rapidamente e se reposicionando velozmente, assim como a retirada de suas legiões sem mostrar as costas ao inimigo, atraindo-os para o terreno acidentado que foi, em última instância, a perdição dos macedônicos, não foram resultados das circunstâncias da batalha e sim movimentos calculados e estrategicamente planejados pelo grande general romano, Tito Quíncio Flaminino. Os macedônios perderam 8.000 homens e 5.000 foram feitos prisioneiros. Os romanos perderam somente 1.000 homens. Terminava assim a Segunda Guerra Macedônia. Filipe conseguiu escapar e continuou reinando sobre a Macedônia, seu território original e independência foram mantidos intactos. Porém, o reino foi obrigado a pagar uma grande indenização e a assinar um acordo, retirando seu exército da Grécia e devolvendo as suas conquistas na Ásia Menor. Além disso, Filipe teve que enviar o seu filho mais novo, Demétrio, a Roma, como refém. Esta derrota dos macedônicos marcou o final de sua hegemonia na região, que já vinha desde a época de Alexandre Magno, e o início do controle romano. Juntamente com a futura Batalha de Pydna, esta derrota é muito famosa por ter demonstrado que a até então invencível falange macedônia, possivelmente a mais efetiva unidade de combate que o mundo já havia visto até então, havia se tornado obsoleta, principalmente por causa de sua própria rigidez e da dependência de um ataque frontal, ao passo que as legiões romanas, taticamente mais flexíveis e igualmente disciplinadas, podiam facilmente flanqueá-las e atacá-las pela retaguarda. A flexibilidade das legiões foi um dos principais fatores que os fez superar as falanges. Assim os romanos, pouco a pouco, começavam a criar sua hegemonia por toda a Grécia. Pompeu estava em seu auge como general, e havia acabado de sair vitorioso da Terceira Guerra Mitridática, e logo após essa vitória, ele seria convocado para uma nova campanha militar no Oriente, dessa vez em Jerusalém. A morte da rainha asmoniana Alexandra Salomé levou a Judéia em uma guerra civil entre os dois filhos dela, Hircano e Aristóbulo. Depois que Aristóbulo expulsou seu irmão mais velho do trono e do sumo sacerdócio em Jerusalém, Antípatro, o idumeu, aconselhou Hircano a pedir a ajuda do rei Aretas III de Nabateia. Em troca da promessa de concessões territoriais, Aretas forneceu a Hircano 50.000 soldados, e suas forças conjuntas sitiaram Aristóbulo em Jerusalém. Pompeu seguiu a conclusão bem-sucedida da Terceira Guerra Mitridática com a criação da província da Síria e passou os anos de 64 e 63 a.C. trazendo a lei e a ordem para a região. Os eventos na Judéia levaram Emílio Escauro, o legado de Pompeu em Damasco, a chegar a Jerusalém. Escauro foi abordado por ambas as partes, mas a questão foi resolvida por um suborno de Aristóbulo, e Escauro ordenou a Aretas que levantasse o cerco à cidade. Enquanto o exército nabateu se retirava em direção a Petra, Aristóbulo perseguiu seus rivais, e derrotou os nabateus em Papiron. Quando Pompeu Magno chegou a Damasco em 63 a.C., Hircano e Aristóbulo visitaram lá. Pompeu adiou a resolução do problema e informou as partes opostas que o resolveria assim que chegasse pessoalmente à Judéia. Aristóbulo não esperou pela decisão do general romano, e logo deixou Damasco para se isolar em sua fortaleza de Alexandrio. Isso enfureceu Pompeu, que marchou para a Judéia com suas forças ao ver que Aristóbulo cedeu. Aulo Gabínio liderou alguns soldados para entrar em Jerusalém, entretanto, os aliados de Aristóbulo se recusaram a deixar as tropas romanas entrarem. Furioso, Pompeu prendeu Aristóbulo e iniciou a preparação para sitiar a cidade. Quando Pompeu chegou a Jerusalém, ele investigou a cidade. Pois ele viu que as paredes eram tão firmes que seria difícil vencê-las, e que o vale diante das muralhas era terrível, e que o templo, que ficava dentro daquele vale, era cercado por um muro muito forte, de modo que, se a cidade fosse tomada, esse templo seria um segundo local de refúgio para o qual o inimigo se retiraria. Joséfo, as guerras dos judeus. Hircano, que estava do lado dos romanos, ainda tinha apoiadores na cidade, que abriram um portão, na parte noroeste da muralha da cidade, e deixaram os romanos entrarem.
Isso permitiu que Pompeu tomasse conta da cidade alta de Jerusalém, junto com o Palácio Real, e Aristóbulo consolidou seu domínio nas partes orientais da cidade, o Monte do Templo, e a cidade de Davi. Os judeus consolidaram seu domínio destruindo a ponte sobre o Vale do Tirópion, que ligava a cidade alta ao Monte do Templo. Pompeu deu a eles a chance de se render, mas a recusa o fez começar a fazer o cerco com mais rigor. Pompeu ordenou que suas legiões construíssem um muro de circunvalação em torno das áreas que eram dominadas pelos judeus. Ele então fez seu acampamento dentro da parede, ao norte do templo, onde havia uma transposição que permitia o acesso ao templo, e, portanto, era guardada pela fortaleza de Baris, fortificada por uma vala. Um segundo acampamento foi erguido a sudeste do templo. As tropas começaram então a encher o fosso que protegia a parte norte do recinto do templo e a construir duas muralhas, uma junto ao Baris e outra a oeste. Os defensores, de sua posição superior, procuravam dificultar os esforços romanos. Quando as margens foram concluídas, Pompeu ergueu torres de cerco e trouxe máquinas de cerco e arietes de tiro. Sob a proteção de fundibulários expulsando os defensores das paredes, eles começaram a atacar as paredes ao redor do templo. Após 3 meses, as tropas de Pompeu finalmente conseguiram derrubar uma das torres de Baris, e conseguiram entrar no recinto do templo, tanto pela cidadela quanto pelo oeste. O primeiro a pular o muro foi Fausto Cornélio Sulla, filho do ex-ditador e oficial sênior do exército de Pompeu. Após ele, foi a vez de 2 centuriões, Fúrio e Fábio, cada um liderando uma coorte, e os romanos logo venceram os judeus defensores, 12.000 dos quais foram massacrados. No entanto, apenas algumas tropas romanas foram mortas. O próprio Pompeu entrou no Santo dos Santos do templo, onde apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar, e assim o profanou. Ele não removeu nada, nem seus tesouros nem fundos, e no dia seguinte ordenou que o templo fosse limpo e seus rituais retomados. Pompeu então voltou para Roma e levou Aristóbulo com ele para sua procissão triunfal. O cerco e a conquista de Jerusalém foram um desastre para o reino asmoneu. Pompeu restabeleceu Hircano II como sumo sacerdote, mas retirou-lhe o título real, embora Roma o reconhecesse como um etnarca em 47 a.C. A Judéia permaneceu autônoma, mas foi obrigada a pagar tributo e tornou-se dependente da administração romana na Síria. O reino foi desmembrado e foi forçado a abandonar a planície costeira, privando-a do acesso ao Mediterrâneo, bem como partes da Idumeia e Samaria. Várias cidades helenísticas receberam autonomia para formar a Decápole, deixando o estado bastante diminuído. A Judéia agora estava nas mãos dos romanos, mas ela seria anexada formalmente apenas no ano 6 a.C., no reinado do imperador Augusto. A Judéia ficaria nas mãos dos romanos até o 7º século depois de Cristo, quando finalmente cairia nas mãos dos árabes. O Império Romano estava logo no começo de seu auge, e desejava se expandir mais. O imperador Augusto iniciou uma campanha de expansão e conquistou a Dalmácia, Pannonia, Nórica e Récia. Também anexou o Egito e avançou sobre a Espanha, a África e a Gália. Depois, concentrou suas atenções nas terras além do rio Reno, em uma área que passou a ser chamada de Germânia. Os germânicos eram um povo totalmente diferente dos romanos. Entre 10 a.C. e 6 d.C., o general Tibério, enteado de Augusto e seu futuro sucessor, realizou diversas campanhas na região. Era uma missão difícil, era um território desconhecido, habitado por diferentes tribos autônomas, desorganizadas militarmente, mas ainda assim com tradição e entusiasmo no combate. Após uma série de conflitos, Tibério declarou que os povos haviam sido subjugados e que a Germânia estava pacificada. Nomeou Publio Quinctilius Varus governador da nova província romana no ano 7 d.C. Nascido por volta de 46 a.C., Varus havia se tornado aliado de Augusto durante os primeiros anos de império. Em 8 a.C., foi procônsul da província romana na África, e, no ano seguinte, se tornou governador da Síria. Durante esse período, ficou conhecido por cobrar altos impostos e pela violência com que lidava com os rebeldes. Em 4 a.C., foi enviado a Jerusalém, para conter uma revolta iniciada após a morte do rei Herodes.
Varus crucificou 2.000 judeus. Quando Varus assumiu o governo da Germânia, o sentimento geral era de sucesso. A conquista da nova província parecia um sinal de que o império se aproximava do auge de seu poder e, após tantas vitórias, o exército romano era considerado invencível. Havia agora uma próspera economia transfronteiras, e o fato de que algumas tribos haviam optado por se tornar aliadas deu uma impressão de pacificação, reforçada pelo grande número de guerreiros germânicos dispostos a se alistar como tropas auxiliares do exército romano. Essa falsa impressão de paz e prosperidade traria consequências fatais para o império. Arminius foi um desses que se alistaram. Era filho de Segimerus, chefe da tribo germânica dos Cherusi. Ainda na tentativa de conquistar a Germânia, Tibério fez uma proposta a Segimerus. Em troca do apoio, seu filho teria a oportunidade de receber uma educação militar e construir uma carreira no exército romano. Aos 8 anos, Arminius partiu para Roma, onde recebeu a mesma educação que qualquer aristocrata romano de sua idade. Por volta do ano 1, foi admitido na classe aristocrática da ordem equestre, o que facilitou o início de sua carreira militar. Tornou-se comandante auxiliar a serviço do império. Causou uma ótima impressão nos militares por sua força e disciplina, e recebeu os direitos de cidadão romano. No ano 6, Arminius se uniu às forças romanas para combater uma revolta na província de Pannonia, atual região da Hungria e Áustria. Arminius retornou à Germânia no ano 7, quando os romanos haviam estabelecido o controle da região. Para os romanos, as origens e as habilidades diplomáticas de Arminius eram ideais para lhes assegurar o bom convívio com as tribos germânicas. Pronto para assumir sua posição como herdeiro de seu pai, ele era o embaixador perfeito para convencer os queruscos sobre os benefícios das relações amigáveis com Roma. Assim, ao mesmo tempo em que se tornou o líder dos queruscos, Arminius assumiu a importante função de ser conselheiro de Varus. Considerado um homem de total confiança, e estava a par de todas as estratégias romanas e tinha a influência necessária para nelas interferir, se assim desejasse. O retorno à terra natal transformou suas ideias. Vendo de perto a situação da Germânia, ficou insatisfeito em relação ao domínio romano sobre seus compatriotas. Varus, que havia recebido a ordem de tornar a região definitivamente uma província romana, começou a cobrar altos impostos e a tratar os germânicos como serviçais. Não se sabe quando exatamente Arminius decidiu se voltar contra os romanos. O grande catalisador pode ter sido algo que aconteceu durante seus primeiros anos em Roma, as guerras brutais na Pannonia ou um incidente que ele presenciou após a volta à Germânia. O fato é que, no ano 9, ele passou a pôr em prática seu plano. Ele tinha uma enorme vantagem. Havia aprendido tudo sobre os romanos, conhecia suas estratégias e pontos fracos. Para colocar o plano em ação, a primeira tarefa de Arminius era unir as pessoas certas chefes de tribos germânicas conhecidos por serem contrários ao domínio romano. Era a parte crucial e a mais perigosa. Sem o apoio de outras tribos, os Cherusi não conseguiriam derrotar as forças de Varus. Além disso, ao recrutar seus aliados, Arminius corria o risco de que um traidor dedurasse seus planos ao governador. O passo seguinte foi escolher o local ideal para o ataque. Arminius sabia que, em setembro daquele ano, Varus deixaria seu acampamento de verão, localizado próximo à atual cidade de Minden, em direção ao acampamento de inverno, em Alter, ao norte do rio Reno. Levaria com ele suas 3 legiões 17, 18 e 19, que, com as forças auxiliares, totalizavam até 36.000 homens. Como conselheiro do governador, Arminius também faria parte desse grupo. Não eram apenas eles. Familiares e pessoas que seguiam o acampamento acompanhavam o grupo, assim como auxiliares germânicos, totalizando talvez mais 10.000 pessoas. Conhecendo bem as matas do noroeste da Germânia, Arminius elegeu a floresta de Teutoburgo como cenário perfeito. Localizada no meio do caminho a ser seguido por Varus, a região era desconhecida pelos romanos. Bosques impenetráveis, caminhos estreitos e chuvas frequentes tornavam a movimentação difícil. Era o local ideal para seu plano. Arminius, então, reuniu seus homens e os preparou para uma fulminante ação de guerrilha. Plenamente consciente de que ele não poderia conduzir uma campanha prolongada, Arminius decidiu que qualquer combate precisava ser resolvido rápida e decisivamente, antes que a superioridade das forças romanas se tornasse um fator decisivo. Em meio aos preparativos para iniciar a marcha em direção a Alter, Varus recebeu a visita de Arminius, que avisou Varo de uma revolta germânica.
a qual deveria ser suprimida o mais rápido possível. Um suposto conflito tribal na desconhecida região de Calcriese, próxima a Alta. Segundo ele, a presença de Varus era essencial para restaurar a paz. Assim, seria necessário fazer uma pequena alteração do caminho em direção a Calcriese antes de seguir para o destino final. Varus, então, mobilizou todo o acampamento para a viagem. Durante o percurso, o líder germânico Segestes, que fazia parte dos homens de confiança de Varus, o alertou de que Arminius planejava um ato de traição. Mas foi ignorado pelo governador, que julgava conhecer bem seus aliados. Subestimando os germânicos e confiando na força de suas legiões, Varus marchava confiante pelos caminhos da floresta de Teutoburgo, que levavam a Calcriese. Mas os obstáculos logo começaram a aparecer. Eles tinham que ficar em uma trilha estreita de bancos de areia, e de cada um dos lados havia um ambiente de floresta pantanosa com locais de passagem muito difíceis. Parecia que a coluna romana tinha que ficar mais estreita. Os soldados romanos estavam acostumados a marchar 6 ou 8 lado a lado. Eles tiveram que mudar e marchar de 2 lado a lado. Além disso, como estavam acompanhados por mulheres e crianças, e carregando os objetos que levariam ao acampamento, os soldados eram obrigados a andar ainda mais devagar. Arminius conseguiu escapar da marcha e se juntar aos guerreiros germânicos, que o aguardavam em um local combinado. Quando os romanos alcançaram um ponto da trilha próximo à cidade atual de Osnabrique, cerca de 30.000 germânicos, localizados em cima de uma colina, receberam a ordem para o ataque. Ao perceber que os soldados romanos não conseguiriam reagir, todos os germânicos deixaram seus esconderijos nas colinas e partiram para um ataque mais próximo, atacando e matando centenas de vítimas. Estima-se que no ataque inicial metade dos que marchavam com Varus tenham sido mortos. Mas não acabou aí. Os sobreviventes conseguiram se reunir. Mas já era um caso perdido. Nos dias que se seguiram, ataques relâmpago derrotaram grupos menores formados por romanos que haviam escapado. Na segunda noite, a coluna principal liderada por Varus estabeleceu uma rota de fuga. Mas caiu em uma segunda emboscada. Eles marcharam em direção a uma colina em Calcriese, mas se depararam com uma muralha de madeira erguida pelos germânicos e foram novamente trucidados. Para evitar que fossem capturados ou mortos pelos germânicos, Varus e seus comandantes cometeram suicídio. Dos até 30.000 romanos, apenas poucas centenas conseguiram chegar à base romana em Alter e sobreviveram. Do lado germânico, as baixas foram mínimas. Dos seus estimados 32.000 guerreiros, apenas cerca de 1.000 padeceram. Outros sobreviventes romanos foram escravizados, sacrificados em nome dos deuses germânicos, enterrados vivos ou crucificados. A cabeça de Varus foi cortada e enviada a César Augusto, que, diante da perda de cerca de 10% das forças romanas de uma só vez, teria gritado durante vários dias: Varus, devolva minhas legiões. A Batalha da Floresta de Teutoburgo ficaria conhecida como a Grande Derrota de Roma Imperial e um dos conflitos mais decisivos já registrados na história militar. Mas havia 2 homens que não iriam deixar essa derrota sem uma vingança assustadora. Um desses homens era Tibério, e o outro era Nero Cláudio Druso, que ficaria conhecido como Germânico, devido às suas campanhas e várias vitórias que teria contra esses povos germânicos, recuperando 2 águias perdidas na Batalha de Teutoburgo. Após a terrível derrota romana da Floresta de Teutoburgo, Roma ficaria um tempo sem invadir o território germano. No ano 11 Tibério e o jovem Germânico foram mandados para a Germânia, para defender o império contra as tribos germânicas. Os 2 generais cruzaram o Reno, e realizaram várias incursões em território inimigo e no começo do outono, cruzaram de volta para o território romano. As campanhas de Tibério e Germânico combinados com uma aliança com a Federação Marcomana liderada por Marobodo efetivamente evitaram que a coalizão germânica liderada por Armínio cruzasse o Reno e invadisse a Gália e a Itália. Augusto nomeou Germânico comandante das forças romanas no Reno, com um total de 8 legiões. Germânico queria vingança. Germânico liderou uma campanha contra os Marsos, um povo que vivia na região do Alto Roar. Os romanos massacraram todas as vilas que encontraram e saquearam todo o território. No caminho de volta para o acampamento de inverno, em Castra Vetera, o exército de Germânico conseguiu atravessar com sucesso o território dos Brúcteros, Tubantes e os Ípetes, que ficava entre o dos Marsos e o Reno. Nos 2 anos seguintes,
Germânico liderou suas legiões através do Reno contra as tribos germânicas e enfrentou as forças de Armínio e seus aliados. Tácito afirma que o objetivo destas campanhas era vingar a derrota sofrida por Varo na Batalha da Floresta de Teutoburgo. No começo da primavera do ano 15, Germânico atravessou o Reno e atacou os catos. Ele saqueou a capital deles, saqueou seu território e retornou. Neste mesmo ano, Germânico recebeu um pedido de ajuda de Segestes, que estava preso pelas forças de Armínio e precisava de ajuda. Os romanos libertaram Segestes e conseguiram prender sua filha, Tusnelda, que era esposa de Armínio e estava grávida. Novamente Germânico voltou para seu acampamento vitorioso, e com autorização de Tibério, aceitou o título de imperator. Em seguida, Armínio conseguiu inflamar sua própria tribo, os queruscos, e as tribos vizinhas à guerra. Germânico coordenou um ataque por terra e pelo rio, com tropas marchando para leste cruzando o Reno e outra navegando até o Mar do Norte subindo pelo rio Enns para atacarem os brúcteros e queruscos. As forças de Germânico atravessaram o território dos brúcteros e o general Lúcio Stertínio recuperou a águia perdida da Legio XIX depois de uma vitória na região. As divisões de Germânico se encontraram ao norte da região e destruíram tudo entre o Enns e o Lippe até invadirem a floresta de Teutoburgo, que ficava entre os dois rios. Ao chegarem, Germânico e alguns oficiais visitaram o local da desastrosa derrota e começaram a enterrar os restos dos soldados romanos que haviam sido deixados ao léu. Depois de meio dia de trabalho, Germânico interrompeu o trabalho para seguir com a campanha. Ele seguiu adiante e invadiu o coração do território dos queruscos. Em um local que Tácito chama de Longas Pontes, nos baixios alagados em algum lugar perto do Enns, as tropas de Armínio atacaram os romanos. Os germânicos inicialmente conseguiram capturar a cavalaria romana numa armadilha e provocaram algumas perdas, mas a infantaria romana veio em socorro e conseguiu repelir o ataque. A batalha durou 2 dias sem que nenhum dos dois lados conseguisse uma vitória decisiva. As forças de Germânico recuaram e atravessaram o Reno de volta ao território romano. Durante os preparativos para sua próxima campanha, Germânico enviou Públio Vitélio e Caio Âncio para coletarem impostos na Gália e instruiu Cílio, Anteio e Cecina que construíssem uma frota. Um forte às margens do Lippe chamado Castraliso foi cercado pelos germânicos, mas os atacantes dispersaram quando avistaram reforços romanos. Germânico comandou 8 legiões reforçadas por unidades auxiliares gaulesas e germânicas por terra através do Reno, rio acima pelo Enns e pelo Weser e deu início à sua última grande campanha contra Armínio. Suas forças se encontraram perto do local onde estava Armínio, na planície de Distaviso, às margens do Weser perto da moderna Rintel, onde foi travada a batalha do rio Weser. Os romanos foram vitoriosos. Segundo Tácito, o inimigo foi massacrado da 5ª hora do amanhecer até o anoitecer e por 10 milhas o chão ficou cheio de cadáveres e armas. Armínio e seu tio, Endiomero, foram feridos na batalha, mas conseguiram escapar. Os soldados envolvidos na batalha aclamaram Tibério como imperator e construíram um troféu empilhando armas com os nomes das tribos derrotadas. O troféu enfureceu os germânicos que se preparavam para recuar para além do Elba e eles lançaram um ataque contra as posições romanas que guarneciam o muro ondrivariano, dando início a uma segunda batalha. Os romanos haviam previsto o ataque e novamente derrotaram os germânicos com facilidade. Germânico declarou que não queria prisioneiros e que o extermínio das tribos germânicas era o único resultado que ele esperava da guerra. Depois desta vitória, os romanos construíram um monte com a seguinte inscrição: o exército de Tibério César, depois de conquistar completamente as tribos entre o Reno e o Elba, dedicaram este monumento a Marte, Júpiter e Augusto. Germânico ordenou que Caio Cílio marchasse contra os catos com uma força mista de 3.000 cavaleiros e 33.000 infantes e destruíssem seu território. Em paralelo, ele próprio, com o exército maior, invadiu o território dos Marsos pela 3ª vez e destruiu tudo o que encontrou. Malovendo, o rei Marso derrotado, foi forçado a revelar onde estavam as outras águias legionárias perdidas em Nove e Germânico enviou tropas para recuperá-las. Germânico havia desferido um poderoso golpe contra os inimigos de Roma, enquanto Germânico vencia suas campanhas contra Armínio e seus aliados. Tibério decidiu não tentar conquistar a Germânia. O esforço que seria necessário para conquistar a Germânia Magna foi considerado grande demais em relação ao baixo potencial de lucro esperado pela aquisição do novo território. Roma considerava a Germânia como um território selvagem de florestas e pântanos com pouca riqueza quando comparado a outros que Roma já havia conquistado.
Porém, a campanha de Germânico teve os efeitos positivos de curar o trauma provocado pelo desastre de Varo e recuperar o prestígio de Roma. Além de recuperar 2 das 3 águias perdidas, Germânico havia enfrentado Armínio, o rebelde que havia derrotado as legiões em 9, e o derrotou em várias ocasiões. Armínio acabou sendo morto pelo seu próprio povo após essas várias derrotas. Os romanos sem dúvidas poderiam facilmente ter conquistado toda a Germânia, mas eles, ao verem o que realmente tinha lá, não quiseram. Não valia a pena. Não tinha rotas de comércios próprias e nem grandes cidades e construções, além de que Tibério já estava com inveja das vitórias de Germânico. Germânico conseguiu recuperar a moral de Roma ao humilhar completamente Armínio e os germânicos, inclusive capturando a esposa dele e recuperando 2 águias. Por pelo menos mais 150 anos, os germânicos não seriam uma grande ameaça aos romanos. A vingança de Roma estava completada. Hoje iremos conhecer mais uma batalha que aconteceu devido a ambições de homens que queriam tomar o poder para si, mais uma das incontáveis batalhas entre romanos ao longo da história. Essa é conhecida como sendo a que mais envolveu soldados em ambos os lados, e sendo a mais sangrenta da história romana. O imperador Pertinax havia sido assassinado após um curto governo de 3 meses em 193 d.C. Sua morte causou uma série de disputas entre rivais, que buscavam tomar para si o trono. Esse ano ficaria conhecido como o Ano dos 5 Imperadores, um ano onde vários imperadores com reinados curtos lutariam pelo poder, e Septímio Severo sairia como o grande vencedor. Após o assassinato de Pertinax, apesar das manifestações dos plebeus, os pretorianos leiloaram o trono para quem oferecesse o maior lance, onde Dídio Juliano saiu como vencedor. Uma multidão romana chamou o nome de Pescenio Níger, governador da Síria, que controlava 3 legiões, para vir a Roma para assumir o trono. Quando Pescenio soube da morte de Pertinax, ele se proclamou imperador e ganhou o apoio de 10 legiões. Enquanto isso, Septímio Severo, governador da Panonia Superior, e comandante de 3 legiões, foi proclamado imperador por suas legiões. Severo prometeu vingar o assassinato de Pertinax. Antes de seguir para Roma, Severo fez uma aliança com o poderoso comandante das legiões da Britânia, Cláudio Albino, reconhecendo ele como César. Severo, que estava localizado mais perto de Roma do que Pescenio, ganhou o apoio de 16 legiões ocidentais e foi para Roma. Quando Severo se aproximou de Roma, no final de maio de 193, Dídio Juliano perdeu todo o apoio e foi morto no palácio por um soldado. Assim, o Senado então declarou Severo como o novo imperador. Severo, antes de entrar em Roma, decidiu dissolver a guarda pretoriana, e os substituiu por seus próprios soldados. Depois de ter o poder em mãos, Severo partiu para enfrentar Pescenio Níger. As legiões de Severo derrotaram Níger na Batalha de Isso em 194. Níger foi capturado e executado. Ainda no Oriente, em 195 Severo lançou uma campanha na Mesopotâmia, derrotando 2 reinos vassalos do Império Parta. Após essas campanhas ele fortaleceria ainda mais seu poder se proclamando filho de Marco Aurélio. Ele também declararia seu filho Caracalla como César. Este último ato quebrou a aliança de Severo com Albino, que foi declarado inimigo público pelo Senado. Em 196, depois de ser saudado como imperador por suas tropas, Cláudio Albino levou 40.000 homens da Britânia à Gália. Depois de reunir mais soldados, ele montou sua base em Lugduno. Apesar de Albino ter conseguido reunir um grande exército, Severo tinha as poderosas legiões danubianas e alemãs ao seu lado. Para tentar diminuir essa vantagem, Albino atacou primeiro as forças alemãs. Ele os derrotou, mas não decisivamente o suficiente para desafiar sua fidelidade a Severo. Albino considerou então invadir a Itália, mas Severo se preparou para isso reforçando as guarnições dos Alpes. Cada general contava com aproximadamente 75.000 homens, além de auxiliares. Ao que parece, os 2 exércitos eram praticamente iguais em números, com um número total de soldados sendo de 150 a 300.000, dependendo da fonte, mas de qualquer maneira essa seria a batalha mais sangrenta entre romanos. Os 2 exércitos se enfrentaram primeiro em Tinúcio. Severo saiu vitorioso, mas não foi uma vitória tão decisiva. Albino então levou seus homens para Lugduno, onde a batalha decisiva finalmente aconteceria. Severo seguiu Albino, e em 19 de fevereiro de 197,
a batalha que decidiria o destino do Império Romano se iniciou. Os detalhes da batalha, assim como o número exato de soldados, é muito vago, mas sabemos que ambos os lados contavam com números iguais de homens, além de que foi um conflito muito sangrento, que ao que parece durou mais de 2 dias, um fato raro para qualquer batalha na época. A batalha foi indecisa por muito tempo, com ambos os lados obtendo vantagens. Ao que parece, a cavalaria de Severo teria desequilibrado a luta, e devido à exaustão da batalha, os homens de Albino foram massacrados. O historiador Michael Kulikowski afirma que Albino fugiu para Lugdunum, onde tirou a própria vida. Severo tomou posse do corpo de Albino despido e decapitado. Ele cavalgou sobre o cadáver sem cabeça com seu cavalo na frente de suas tropas vitoriosas. Severo enviou a cabeça de Albino de volta a Roma como um aviso. Ele mandou jogar o corpo de Albino e os de sua esposa e filhos no rio Ródano. Severo mandou executar um general e 29 senadores que haviam apoiado Albino. Após essa vitória, Severo se firmaria como imperador de Roma. Ele governaria o império até sua morte em 211. Essa foi sem dúvidas a batalha mais sangrenta entre romanos, e foi mais uma guerra civil pelo controle de Roma, uma guerra que enfraqueceu muito o Império Romano, devido ao uso de legiões da fronteira nessa guerra. O maior motivo da queda do Império Romano foram eles mesmos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. E não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.